Boa tarde, gente. Dando continuidade às síndromes tóxicas, a gente vai falar agora da síndrome da meta-hemoglobinemia tóxica. Bom, essa síndrome, então, é uma síndrome causada por alguns agentes tóxicos que vão promover a oxidação do ferro 2+, para ferro 3+, na molécula de hemoglobina. Então, a hemoglobina, que tinha a molécula de ferro 2+, vai agora se tornar meta-hemoglobina com ferro 3+. Essa oxidação que vai acontecer vai gerar um aumento da afinidade pelo oxigênio, né? A meta-hemoglobina vai ter mais afinidade pelo oxigênio, desviando a curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda. Isso também foi questão de prova. Na prova estava falando que era para a direita, mas o desvio é para a esquerda, da curva de dissociação da hemoglobina. E com isso vai ter redução da hemoglobina livre disponível para o transporte de oxigênio. Fisiologicamente, vão existir substâncias antioxidantes no nosso organismo que vão reduzir o ferro de 3+ para 2+ e vão trazer de volta a hemoglobina, que assim vai conseguir transportar oxigênio para os tecidos e células. As substâncias antioxidantes que a gente tem são glutationa e ácido ascórbico. E tem o sistema das redutases. A gente vai ter dois sistemas de redutases, que é o sistema NADP e o sistema NADH. O NADP é o maior responsável pela redução do ferro de 3+ para 2+, e o NADH é responsável por 5% dessa redução, de ferro 3+ para ferro 2+. Mesmo que o NADH, esse sistema de NADH, seja responsável apenas por 5% da redução do ferro, ele é muito importante. Por quê? Porque quando a gente for usar o antídoto em alguns casos de intoxicação, que é o azul de metileno, ele vai atuar pela via do NADH. Então, mesmo tendo um baixo percentual de responsabilidade pela redução do ferro, ela é muito importante porque o antídoto vai fazer efeito nessa via, né, que é do NADH. Então, além dos agentes tóxicos, existem causas hereditárias que promovem a formação de meta-hemoglobina, como hemoglobina M e déficit do NADH redutase. Recém-nascidos, né, até 4 meses, é um fator também que pode acontecer essa síndrome, tá? Bom, principais agentes tóxicos, então, que a gente tem, que vai causar a síndrome da meta-hemoglobinemia tóxica. Os anestésicos locais e tópicos, sulfonamidas e sulfonas, dapsona, anilina, cloroquina, fenazopiridina, nitroprusiato de sódio, nitritos e nitratos, antineoplásicos, metoclopramida e paracetamol. São os principais agentes tóxicos que podem causar essa síndrome. Aqui é uma tabela com valores para o diagnóstico de meta-hemoglobinemia tóxica, né? Os níveis séricos e a correspondência de nível sérico com os sintomas que o paciente vai ter. Então, se a gente tem um valor entre 0 a 3%, o paciente vai estar sintomático. 3 a 15% de meta-hemoglobina no sangue, o paciente começa a apresentar uma cianose. De 15 a 20%, o paciente começa a apresentar, além da cianose, um sangue numa tonalidade mais achocolatada. De 20 a 50% de espineia, cefaleia, fadiga, vertigem e síncope. De 50 a 70% convulsão, choque, arritmia e coma. E mais de 70% incompatível com a vida e o paciente vem a óbito. A gente tem que sempre fazer o diagnóstico diferencial com as emergências cardiopulmonares, tá? Que a gente tem que ter em mente também. Todo paciente que chegar cianótico na urgência, a gente vai oferecer oxigênio a 100%. A gente espera um tempo, cerca de 5 minutos. Se houver melhora, é uma doença cardiorrespiratória. Se não houver melhora, a gente começa a pensar na síndrome de meta-hemoglobinemia tóxica. Por quê? Porque se você deu oxigênio e não está melhorando, quer dizer que não é a falta de oxigênio que está causando aquele quadro clínico no paciente, certo? O que está acontecendo é que o paciente não tem hemoglobina disponível para transportar oxigênio. E com isso, mesmo que você oferte oxigênio a 100%, não vai ter reversão do quadro do paciente. Aqui é um caso de uma paciente que foi exposta a dapsona e evoluiu com a síndrome. As tonalidades de sangue, né, que a gente tem de acordo com a concentração de meta-hemoglobina. E diagnóstico.
Como é que a gente faz o diagnóstico dessa síndrome, então? Primeiro a gente tem que suspeitar. E como a gente vai suspeitar? Quando a gente tem um paciente com cianose central e uma baixa leitura de saturação ao oxímetro de pulso. Se o paciente chegar assim na emergência, a gente faz o que a gente falou lá em cima, a gente vai oferecer oxigênio a 100% para esse paciente. Sempre lembrar de excluir causas cardiopulmonares. Vamos solicitar ainda uma gasometria, e na gasometria o que vai vir? Quando o paciente tem essa síndrome. A gente vai ter uma pressão de O2 normal ou alta e a saturação de O2 normal. É um valor bem acima daqueles indicados pelo oxímetro de pulso, tá? O oxímetro de pulso não é a melhor escolha para usar nesses casos dessa síndrome, porque o mesmo não é específico para determinar a concentração de metahemoglobina. O oxímetro de pulso ele mede a absorção de luz de acordo com o comprimento de onda emitido. Nesses casos, deveríamos usar o co-oxímetro, porque ele mede a concentração dos diferentes tipos de hemoglobina no sangue através da espectrofotometria, utilizando diferentes comprimentos de onda. Outra forma de a gente dar o diagnóstico é dosando a metahemoglobina para vermos de fato qual é a concentração daquela no organismo do paciente. De forma fisiológica, temos no nosso corpo uma concentração por volta de 1%, indo até 3% de forma aceitável de metahemoglobina. É aceitável até 3%. Acima de 3%, a gente já classifica que o paciente está cursando com a síndrome de metahemoglobinêmia tóxica. Bom, tratamento então. O tratamento dessa síndrome se dá através de medidas de descontaminação, que a gente vem falando ao longo das aulas, se necessário e se tiver tempo hábil. A princípio, vamos usar carvão ativado em dose única, tá? Se o paciente tiver reação adversa, se a síndrome for uma reação adversa, a gente suspende o agente que está causando a síndrome e vamos avaliar se é necessário o uso de antídoto ou não. E qual que é o antídoto? Azul de metileno. Um outro ponto também. Alguns casos, cerca de 30% dos casos, quando o paciente tem menos de 30% de metahemoglobina no sangue, tem uma resolução espontânea em 24 a 72 horas. Agora falando do antídoto, que é o azul de metileno 1%. Ele está indicado para a gente usar quando a gente tem uma concentração de metahemoglobina acima de 30% ou acima de 20% com paciente fortemente sintomático. Quando não for possível dosar os valores da metahemoglobina, a gente analisa o paciente de forma clínica e tomamos a nossa melhor conduta. A via vai ser via EV, melhora rápido em 15 minutos do paciente usando o antídoto. Complicações que a gente tem com o uso do antídoto é hemólise, cianose, dispneia, tá? E pode usar mais de uma vez. O que o azul de metileno faz, que a gente falou lá em cima? O azul de metileno ele atua como um cofator. Ele vai reduzir o ferro de 3+ para 2+ e vai formar de novo a hemoglobina. Então, a gente vai ter uma molécula para poder transportar o oxigênio e vai resolver o problema do paciente. O problema é que o azul de metileno é usado na via do NADH, e essa via está relacionada com G6PD. Logo, se a gente tiver um paciente com deficiência de G6PD, não é possível usar o azul de metileno. Aqui os mecanismos que a gente explicou durante a aula, um quadro resumido. Aqui um resumo de novo, de condutas e estratificando o nível de metahemoglobina. E essa foi a síndrome de metahemoglobina, então.